Boa tarde a todos. A gente vai dar início aqui a mais um webinar da nossa série Brasil Week, da Sustainable Ocean Alliance. Sejam muito bem-vindos. A gente vai dar 5 minutinhos aqui para que todos possam entrar. E a gente pede que vocês vão colocando aqui no chat a cidade e o país de onde vocês estão participando para que a gente possa conhecer todos que estão aqui com a gente. Vocês estão conseguindo ouvir? Que bom. Tem gente que não está conseguindo ouvir aqui, não sei se é do próprio computador da pessoa ou se... Guilherme, você está me ouvindo? Tá. Guilherme, podes falar outra vez? Eu também não te ouvi. Não. Eu também não consegui ouvir. Quer dizer, eu estou ouvindo baixinho, Guilherme. Eu falo agora, fica melhor, não? Sim. Sim, beleza. Melhorou bastante. Temos gente aqui já, vários estados do Brasil, Portugal, Moçambique. Que legal, vários locais de Portugal também. Boa noite para quem está em Portugal, boa tarde para quem está no Brasil. A gente está começando aqui nosso 6º dia da série de webinars Brasil Week. Encerramos amanhã com o último webinar, hoje é o nosso penúltimo, com a participação do Guilherme, que é biólogo, especialista em aquacultura. Ele vai contar para a gente aqui um pouquinho da experiência dele, mas antes eu vou apresentar o que é a Sustainable Ocean Alliance. A gente só vai esperar mais 2 minutinhos para que feche esses 5 minutinhos de início aqui para o pessoal poder entrar e tá todo mundo aqui presente. Só lembrando também, pessoal, quem conseguir participar de 4 dos 7 webinars da semana tem direito a um certificado que vai ser enviado pela Sustainable Ocean Alliance. Tem que se inscrever, né? A gente já está no penúltimo hoje, mas depois a Eugênia também, né, vai estar entrando em contato. Ela está aqui presente, ela vai passar o e-mail dela. A Eugênia é a representante da SOA dos países de língua portuguesa. E ela vai estar aqui com a gente no chat enviando os links, os contatos e as informações, né, que vão ser pertinentes aí à nossa apresentação. Também tem o grupo de WhatsApp da SOA Brasil Week, quem quiser participar. Ali estão sendo colocadas todas as informações da semana, os links de acesso ao Zoom, né, e todos os contatos também dos palestrantes. Então, a gente vai começar a dar início ao nosso webinar. Meu nome é Caroline Skill, sou oceanógrafa, sou uma jovem líder do oceano pela SOA e também temos um hub aqui na SOA pelo Instituto Monitoramento Mirim Costeiro, que é uma ONG aqui de Garopaba, onde eu sou a presidente. Então, pessoal, antes de a gente começar, eu vou fazer uma breve apresentação da Sustainable Ocean Alliance. Vou compartilhar aqui a minha tela.
Não sei se vocês já estão conseguindo ver. Não, por hora não. Para mim deu uma travadinha aqui, mas acho que agora vai entrar. Entrou para vocês? Ah, que bom. Então, a Sustainable Ocean Alliance, ou SOA, como a gente chama, ela é uma organização que ela está sediada em São Francisco, nos Estados Unidos, e ela tem como missão... Opa, deixa eu só passar aqui. Ela tem como missão desenvolver líderes, cultivar ideias e acelerar soluções por um oceano saudável e sustentável. Ela atua basicamente através de 2 programas, que é o programa Ocean Leadership e o programa Ocean Solutions Accelerator, sendo que nesse primeiro programa da Ocean Leadership, ele tem como principal objetivo criar uma rede de jovens líderes pelos oceanos, através de uma comunidade global que reúna esses jovens líderes, né, que os empodere a continuar com seus projetos em prol da preservação dos oceanos. E nesse ano de 2020, esse programa ele está com 4 principais iniciativas, sendo que a primeira é a Ocean Solutions Microgrants, que já foi lançada, né, no primeiro semestre. As candidaturas já estão encerradas e agora está na fase das entregas dos microgrants, onde foi possível apoiar projetos em mais de 10 países somente nesse ano. Também tem um programa onde é realizado os encontros, né, dos jovens líderes pelos oceanos, que nesse ano ia ser junto à Conferência dos Oceanos da ONU, em Portugal, em junho. Contudo, com essa questão da pandemia, né, foi preciso ser adiada essa conferência, e esse encontro dos jovens líderes dos oceanos vai acontecer junto com essa conferência quando for possível, né, quando for já marcada a próxima data da conferência. Também é realizado o programa Ocean Learning Labs, onde esse webinar faz parte desse programa, que ele tem foco em promover a expansão da literacia dos oceanos, promovendo webinars com especialistas dentro dos temas que envolvam os plásticos, a economia circular e a exploração mineira no fundo do mar. E, por último, né, tem o programa da Advocacia pela Saúde do Oceano, com a principal campanha, que é a da Seabed Mining, que é uma campanha criada e liderada pelos jovens para parar a expansão da exploração mineira no fundo do mar. Então, a gente faz um convite para que todos, né, possam entrar e participar dessa campanha, assinar essa campanha, para que a gente possa, né, ter força para conseguir parar essa exploração, né, e os impactos que estão associados a ela. A Eugênia vai passar aqui no chat o link e a gente pede que vocês colaborem, né, participando dessa campanha. Aqui tem um mapa onde mostra essa rede de jovens líderes pelos oceanos, né, a localização e a quantidade de jovens líderes em cada país. Hoje a gente tem mais de 3.000 jovens líderes associados a essa comunidade global, que envolve aí mais de 500 projetos de proteção ao oceano, e também com o desenvolvimento e a criação de 32 hubs, né, que são hubs associados a essas iniciativas, né, de proteção e preservação dos oceanos, tanto hubs a nível nacional, regional e local. O outro programa, que é o Ocean Solutions Accelerator, ele tem o objetivo de apoiar e desenvolver startups, né, ideias empreendedoras desses jovens que possam, de fato, causar um impacto positivo na ação, né, de proteção aos oceanos. E dentro desse programa também tem várias iniciativas que envolvem o encontro e a reunião desses jovens líderes, mentorias para que eles possam desenvolver os seus projetos, as suas startups, financiamentos para que essas startups possam ser implementadas e também exposição dessas ideias e projetos em conferências e na mídia global também. Como que se pode, né, colaborar e fazer parte da SOA, da Sustainable Ocean Alliance? Existem várias possibilidades, uma delas, se você é uma empresa ou, né, uma instituição que possa apoiar, financiar bolsas para que os jovens líderes possam participar de conferências e também de encontros, né, a nível internacional, para que possam levar o seu projeto, fazer palestras e se conectar com outras
pessoas e atores nessa área, né, da preservação dos oceanos, é uma possibilidade. A outra possibilidade é oferecer um serviço de mentoria, né, ou de empreendedorismo nessa área do desenvolvimento das startups, para que esses jovens possam continuar com seus projetos e implementá-los, e também participar do fluxo de negócios, né, financiando essas startups. Aqui tem várias entidades que participam já da SOA como colaboradores, e basicamente é isso, né, que a SOA faz e atua atualmente. Aqui tem o contato da Daniela Fernandes, que é a CEO da SOA, e também da Eugênia Barroca, que é a representante, né, da língua portuguesa da SOA, que está aqui com a gente também no webinar. Eu vou parar aqui a apresentação. A gente vai convidar o Guilherme Sansão, né, que ele é biólogo, para que ele possa começar a sua apresentação. O Guilherme, ele tem uma grande experiência aí na área da aquacultura e biotecnologia marinha, tem mestrado em aquacultura e focado, né, na fisiologia do estresse em peixes, e atua na indústria, no núcleo de pesquisa e desenvolvimento e melhoramento genético de peixes na área do Mediterrâneo, em empresas na Grécia e também na França. Então, pessoal, quem tiver perguntas, né, pode ir escrevendo aqui no chat. A gente vai estar registrando essas perguntas para que elas possam ser feitas no final para o Guilherme. E também no final, quem quiser fazer essas perguntas de forma direta, né, pode acionar o seu microfone e a gente vai ter um tempinho aí no final para poder sanar todas as dúvidas. Então, vou passar a palavra aqui para o Guilherme. Perfeito, muito obrigado, Caroline. Deixa eu tentar ver como eu faço aqui para compartilhar. Opa! Vocês conseguem me ver? Ver a tela? Sim? Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu também sou parte do SOA, né, um líder do oceano, então é legal estar contribuindo um pouco. Eu sei que teve muita gente muito boa palestrando nesses últimos dias, então fico aqui tentando chegar à altura do pessoal. Mas eu tenho um pouco de experiência, né? Eu sou biólogo, sou formado pela FURG, então na FURG a gente tem bastante produção de aquacultura. Eu fiz um estágio na Austrália também, onde eu fiquei 2 anos. E depois, no meu mestrado em aquacultura, eu consegui passar 6 meses, né, na Escócia, na Grécia e na França. Então, eu consegui ter uma visão bem global da cultura. Então, vou passar um pouco aqui da minha experiência e no final a gente pode debater um pouquinho, porque acho que é sempre bom. Para começar, eu vou discutir bastante com... como é que não está passando? Vou utilizar bastante um relatório da FAO. Eles publicam a cada 2 anos, SOFIA é o nome. Eles fazem um levantamento de todo o sistema de estrutura, né, tanto de pesca como de aquacultura global. Então, é um apanhado de dados bem extensivo e é bem interessante conseguir traçar uns paralelos, né? Esse gráfico aqui, a gente consegue ver o crescimento, né, da cultura, que nos últimos 40 anos aí que começou, na verdade, em termos, né, mais industriais, né, começou a crescer bastante, enquanto a pesca se estagnou desde 1990, mais ou menos. A gente tem uma estagnação da indústria pesqueira, e isso, na verdade, existe um esforço de pesca muito maior. Então, a cultura está ganhando bastante espaço e isso pode ser uma coisa muito boa, pode ser uma coisa não tão boa, depende de como é feito. Mas é o padrão que existe hoje e é legal que dá para atuar bastante em cima disso. Bom, aqui é um outro quadro da indústria pesqueira, de como ela funciona. Então, você consegue ver desde 1974, ela está decaindo bastante, né, nos níveis de sustentabilidade. Então, antes, né, a gente tinha quase 90%, né,
dos estoques pesqueiros, que eram insustentáveis, e agora esse padrão já aumentou bastante. E também, né, recursos que são que não são utilizados, hoje em dia já são quase inexistentes. Então a gente está forçando bastante os recursos marinhos, e é importante começar a pensar em alternativas do que a gente pode fazer quanto a isso, né? Aqui também, né, aqui tem um gráfico mostrando o crescimento da população global e um paralelo com o consumo de pescado, né, de frutos do mar em geral. Então, pode-se ver que existe um aumento, né, do consumo de frutos do mar per capita, e isso, com o aumento de população, é ainda mais né, impacto nos oceanos. Então, a cultura vem aí como uma ferramenta auxiliar que pode ser interessante. De novo, o padrão é bastante similar, né? A contribuição da agricultura geral, né, na alimentação humana começou a crescer bastante nos últimos anos, e agora, em 2018, em termos gerais, as pessoas comem mais peixe criado em cativeiro do que peixe pescado. Então, é a indústria alimentícia que mais está crescendo no mundo. Isso já é uma realidade, e é muito interessante estar nessa área, porque, por ser uma indústria tão nova, é bem legal porque a gente consegue moldar bastante como essa indústria acontece, né? Eu acho que tem certas áreas, né, da indústria pecuária, indústria né, veio o nome de pollo, de frango, que já são bem estabelecidas e já tem tem muita força, muito lobby, e é interessante que a cultura ainda não está nesse estágio, e as pessoas que atuam na cultura normalmente têm uma relação muito forte com as universidades, e existe uma preocupação em fazer as coisas bem feitas. Obviamente isso não pode ser aplicado em todas as indústrias e tudo, mas existe essa preocupação, existe essa conversa sempre. Então é importante manter essa conversa ativa, e é importante que a indústria né, e ONGs e universidades estejam atuando em conjunto. Bom, a cultura é cultivo de basicamente qualquer coisa que possa crescer no mar. Eu foco um pouco, né, na parte de peixe, porque essa é a parte que eu tenho um pouco mais de expertise, mas a verdade é que, se você vê a produção de algas, é uma quantidade bem acentuada, né? Isso aqui você vai ver principalmente a China, né? Na China se produz muita alga. Depois disso tem alguma coisa de crustáceos, né? Camarões principalmente, que a gente tem uma produção bastante grande, né? Na América Latina a gente produz bastante, no Brasil alguma coisa, mas principalmente no Equador é uma produção bem forte. E o resto vem principalmente, peixe. Então, aqui, né, em azul são peixe água doce, né? Em vermelho você tem os marinhos, né? E aqui, né, em azul você tem moluscos, são ostras, mexilhões, por aí. Então, essa aqui é a distribuição, mais ou menos, de como acontece a cultura no mundo. Bom, no Brasil a gente tem um potencial enorme, né? Nossa costa é gigantesca, né? A gente tem muito recurso hídrico. Bom, aqui é uma fotinho. Então, assim, em termos de invertebrados, né, de animais de cadeia trófica baixa, a gente tem um potencial muito grande de utilização. Isso, obviamente, tem que ser feito com muito cuidado, porque em muitos ambientes onde se explora, né, a pesca, né, ou a extração, né, de animais do ambiente, você tem uma depleção dos recursos, e isso poderia ser bastante impactante, ainda mais na nossa costa, né? Se você vê aqui pepino do mar, a gente tem bastante pepino do mar no Brasil, o que é uma coisa ótima, porque se você vai em boas partes do mundo, você não encontra mais.
Existe um mercado na China muito forte, né, para pepino do mar, com um valor agregado bastante grande. Então, são recursos interessantes de se ter, e a cultura deles pode ser bastante promissora, né? Se usa em sistemas multitróficos, tentar utilizar resíduos, né, da agricultura de pesca, da agricultura de peixe, para esses bichos que são nutritivos se alimentarem deles, dos rejeitos, mas então existe um potencial aí que é bem interessante, mas não vou focar porque os meus caras são esses aqui. São os peixes com quem eu trabalho mais, e eu vou focar um pouquinho mais na alimentação, que é uma parte bem interessante. Bom, aqui, de novo, mais um gráfico aqui do Sofia, né? Aqui mostrando basicamente a produção da cultura e quanto dessa produção é alimentada e quanto dessa produção não é alimentada. Então, em amarelo aqui são ou cultivos de algas, mexilhões, ostras, moluscos, ou mesmo de peixe, em produções bem extensivas, né? E tudo bem, existe uma divisão aqui bastante grande, mas se você vê no mundo sem a China, você vê que basicamente toda a produção que se tem são produções de peixes alimentados. Existem vantagens e desvantagens em se alimentar peixe, e a gente vai tentar discutir um pouquinho disso. Aqui, simplesmente para mostrar a produção de acultura, né, de peixes, né, no mundo, né? Esses são os principais países que produzem peixe, e como a gente pode ver, o Brasil está aqui. Então, eu demorei um pouco para conhecer, né, a aquicultura, né, a terminologia de aquicultura no Brasil, fui conhecer quando eu já estava na faculdade. Na verdade, é uma indústria muito forte, né? Então, assim, é importante ter uma atuação grande para que essa indústria... É uma indústria, no Brasil é muito bem feito, né? A indústria é bem tecnificada, existe uma preocupação, os órgãos ambientais têm uma atuação bem importante, não é tão fácil você conseguir uma licença, você tem muitos protocolos, pelo menos esse era o caso enquanto eu estava no Brasil. Agora as coisas estão mudando um pouco, mas é uma indústria que não tem esses males que você escuta, né, como foi feito na Indonésia, que derrubaram muito, né, mangroves, né, né, plantação de banhado e tudo. Então, bom, é importante dar uma olhada nesse setor. Só para contextualizar um pouco, né, atualmente estou trabalhando numa indústria que produz ração para peixe, né, eu trabalho para 2 fábricas, né, uma na França e outra na Espanha. Na França, a gente acaba produzindo para muitos países, então vende para a Itália, vende para o norte da África, um pouco para a França também, mas na Espanha a produção basicamente fica dentro da Espanha. Então, só para, né, traçar um paralelo, né, a produção total da Espanha, né, a gente produz a dourada, né, a dourada europeia, que são umas 14 mil toneladas, o robalo são uns 19 mil, e truta mais umas 10 mil. Então são uns 43 mil toneladas aí por ano, né, produzidas. No Brasil, só de tilápia se produz 320. Tudo bem, tilápia tem outros fatores de impacto, mas você tem os peixes nativos também, como o tambaqui, que só o tambaqui já é mais do que toda a produção da Espanha. Então, tem muito impacto. Qualquer coisa que você consegue atuar na cultura no Brasil é muito impacto. E é uma coisa que é interessante. É bem legal de trabalhar nessa área. E temos muitos camarões também. A camarão no Nordeste é uma indústria que tá bem forte, né? Tem algumas questões ambientais, ainda mais com doenças, mas segue a indústria aí. Tambaqui é interessante porque é principalmente concentrado no Amazonas, né, e tilápia é a produção principal em São Paulo. Então, na verdade, são polos bem
específicos, né, dentro do Brasil, que a gente consegue observar. Esse gráfico aqui eu também adicionei por ele tem um valor bastante importante. Aqui é uma distribuição dos estoques pesqueiros, né, em diferentes mares do mundo e vendo a qualidade ambiental, né, qualidade ambiental, entre aspas, quão sustentáveis são esses ambientes. E uma coisa que é bem interessante é isso aqui, porque no Pacífico, se a gente vai para o sudeste do Pacífico, são os recursos pesqueiros mais bem manejados do mundo. Né, isso aqui, principalmente Peru. A anchoveta peruana é uma indústria super forte, né, eles produzem bastante, exportam para o mundo inteiro, mas é uma indústria muito bem manejada. A pesca é super bem feita, eles sempre têm suas cotas, controlam bastante, tanto que os níveis de pesca são bastante estáveis e não se vê um declínio das populações ali. Então, isso é bem interessante para a aquicultura, porque acho que, como boa parte sabe, se utiliza peixe para alimentar peixe, que é uma das grandes críticas que existe quanto à aquicultura. Mas a boa notícia é que boa parte desses peixes vem daqui, do Peru. Então, são sustentáveis, são fontes sustentáveis de pescado. E como você consegue obter um FIFO, FIFO é Fish In, Fish Out. É um fator de conversão que a gente utiliza para conseguir ver qual é o status ecológico, né, das rações que a gente está produzindo, dos peixes que a gente está produzindo. Então, no momento que você consegue ter um FIFO menor do que 1, significa que você está dando menos peixe do que sai peixe. Então, na verdade, a sua produção acaba sendo positiva, o que é uma boa coisa. Bom, eu foco aqui na alimentação. A alimentação é pivotal na aquicultura. 80% do impacto ambiental das fazendas está ligado à alimentação. Isso vem tanto por rejeitos, porque as fezes, como os peixes vão alimentar e como eles vão excretar essa ração, isso é extremamente importante. E também pegada de carbono, né? Como você está trazendo essas matérias-primas do mundo inteiro, isso, né, você tem que transportar isso, você tem que armazenar os silos, todo o manejo, né, gera um impacto. E também a alimentação tem um custo muito alto. Então, ela, né, uma questão de econômica, né, para as fazendas, ela tem um impacto bastante grande também. E uma coisa que é interessante é que, muitas vezes, a questão de você criar uma ração mais sustentável vem alinhada com você conseguir produzir uma ração com um custo menor. E eu vou explicar um pouquinho mais disso, mas isso é bem interessante. Bom, para você poder fazer uma ração eficiente, né, você precisa levar 3 principais fatores. Você precisa levar a biologia do animal. Os peixes são super diversos, então tem uma variedade de comportamento fisiológico completamente diferente. Você precisa adaptar os requerimentos nutricionais desse animal. O custo, né, quanto menor o custo, melhor, e o efeito que você vai ter no meio ambiente, né? Isso tem a ver muita coisa com a digestibilidade das rações que você está fazendo, o metabolismo do bicho, e também quão sustentáveis são os recursos que você está utilizando, quão fácil é o acesso às matérias-primas, se elas são disponíveis ou não. Então, a composição de uma ração pode variar muito, né? Varia muito de acordo com a espécie de peixe que você está utilizando, varia muito de acordo com o estágio larval do peixe, né? O estágio de desenvolvimento. Um peixe de menor tamanho normalmente precisa de um nível de proteína maior, enquanto o peixe de maior tamanho não tanto. E depende muito também do mercado. E isso é pivotal. Então, se você tem requerimentos, né, de clientes que necessitam uma certa característica,
você consegue modificar bastante uma receita e isso é bem importante. Então, na verdade, é isso. No farinha de peixe, por exemplo, você pode usar nada de farinha de peixe. Se você quiser fazer uma ração, né, simplesmente só utilizando proteína vegetal, é possível fazer. O crescimento normalmente não vai ser tão bom quanto utilizando farinha de peixe, mas é possível. Obviamente, dependendo da espécie. Nas espécies mais cultivadas, onde se conhece mais a fisiologia. Né? A mesma coisa acontece com os óleos, né? E farinhas oleaginosas e concentrados proteicos. Então, são bem variáveis e isso é bom. A gente consegue brincar bastante com isso para tentar fazer as coisas um pouquinho melhores. Bom, coisas que são importantes numa ração. Os níveis de proteína. Proteína é o que mais se fala, né? Eu acho que muito se fala da farinha de peixe que é utilizada e realmente se utiliza bastante farinha de peixe. Farinha de peixe não é toda igual, depende muito do tipo de farinha de peixe que você tem. Existem basicamente 3 tipos grandes. Você tem uma de grande qualidade, que é LT ou Super Prime, que essa é uma farinha de peixe que ela é processada com uma temperatura bastante baixa. Existem umas farinhas de peixe que são standard, que são processadas com uma temperatura 100 graus, mais ou menos. E você tem farinhas de trimmings, né, são subprodutos da indústria pesqueira, e isso se utiliza bastante. Né? E na verdade, é uma fonte super sustentável, por assim dizer, né, de economia circular, você poder utilizar um produto que normalmente não seria utilizado, né, iria para o lixo como alimento, é bem interessante e se utiliza bastante, tem um preço bom, então é uma coisa que você pode utilizar bastante nas rações. Existem concentrados, né, tanto concentrados, né, de peixe, na verdade, no processo de extração de peixe você pode ter algumas proteínas solúveis que você utiliza para fazer uns concentrados que são bem interessantes na parte nutricional, mas tem também concentrados de planta, como de soja ou de trigo. Também se pode utilizar o glúten, né, tanto o glúten de milho como o glúten de trigo, são super altos em proteínas, eles são byproducts também, são subprodutos, né, da produção de glúten, então, e tem um nível de proteína bastante bom, só tem uma questão do perfil de aminoácidos, né, porque proteínas são feitas de diferentes aminoácidos, e para você conseguir ter um crescimento ideal, você tem que conseguir ter um balanço disso. Fora isso, você tem, né, como quando você faz óleo de soja, o resíduo do óleo de soja, esse bolo, né, que se utiliza isso bastante, e também se pode utilizar os grãos inteiros, mas existe uma tendência a se utilizar subprodutos da agricultura, o que faz todo sentido em termos, em todos os termos, na verdade, em termos de economia circular, em termos de preço, em termos de sustentabilidade, e em termos do que está disponível, disponibilidade também. Proteínas vegetais são muito disponíveis porque é uma indústria, né, super forte, bastante estável, então é mais fácil de manejar por aí. Existem outras alternativas, né, como que estão crescendo por aí, como farinha de insetos, né? As farinhas de insetos são bastante interessantes, ainda são bastante caras, mas basicamente os insetos são interessantes porque você pode alimentar os insetos com um subproduto, né? E com esse subproduto você consegue criar uma fonte de proteína super rica, com um perfil de aminoácidos muito bom, então nutricionalmente é bastante interessante. E tem também CRIO, né? O CRIO é pescado, né, na Antártica, nos mares do norte também tem um pouco, e a verdade é que é uma pesca bastante impressionante, o padrão de sustentabilidade da pesca deles. Na verdade, os provedores até conseguiram uma licença do Greenpeace e todo, conseguiram
um acordo com eles e tudo. Então, os caras estão fazendo um trabalho bastante sério e bem estudado sobre os impactos. Então, é bem interessante, ainda mais para os estágios larvais menores que precisam de um pouco mais de cuidado, de coisas de alimentos de boa qualidade, são interessantes. Lipídios. Os lipídios também são essenciais, né? Os peixes precisam de gordura, a principal fonte de energia para eles, e existem algumas fontes aí. De novo, a gente usa bastante óleo de peixe. Boa parte do óleo de peixe utilizado hoje em dia também vem de subprodutos, então subprodutos da pesca. Se extrai esse óleo, que é um óleo bastante rico em rufas. Rufas são highly unsaturated fatty acids. Isso são os ômega 3 super saturados, super insaturados. E principalmente EPA e DHA. E são essenciais para qualquer peixe. Se você não der esse tipo de ácidos graxos para os peixes, eles simplesmente morrem. Eles não conseguem sobreviver, principalmente peixes marinhos. Peixe de água doce, o padrão é um pouco diferente. Mas são bastante importantes também para nós, para o desenvolvimento cerebral. E então, uma das principais vantagens de se alimentar, né, de pescados é a presença dessas gorduras. Então, tem que se fazer uma dosagem disso. Então, essa é uma desvantagem de se utilizar óleos vegetais. Né? Óleos vegetais, primeiro, eles poderiam ser utilizados para consumo humano, mas, bom, existe uma oferta bastante grande, então se utiliza também nas rações, mas você tem que suplementar isso com um pouco de óleo de peixe para poder chegar num balanço. Existe também o óleo animal, então você pode utilizar óleos que vêm da indústria, né, da indústria do frango, da indústria do porco. Aqui na Europa não se utiliza de bovinos, porque existe uma preocupação bastante com vaca louca, mas também caem sobre a mesma coisa, né? Eu acho que tem uma questão, existe uma preocupação com a questão de sabor, né, que isso pode influenciar, mas ao mesmo tempo, né, esses dois bom, óleos vegetais são gorduras insaturadas também, mas não tem os mesmos níveis de EPA e DHA que um óleo de peixe tem. Por outro lado, microalgas são bastante interessantes nesse quesito, né? Existe uma empresa que, na verdade, é produzida no Brasil, que são bioreatores de microalgas. Essa empresa, o nome do produto é DHA Gold. E eles fazem bioreatores nos concentrados de EPA e DHA super de excelente qualidade. Então, na verdade, isso para nutrição animal é bem interessante, nutrição humana também, obviamente. E eles têm um preço de mercado que é alto, mas ainda assim competitivo. Então, se utiliza isso já na alimentação animal hoje em dia. Então, é uma coisa bem interessante de se ver. Fora gorduras e proteínas, né, se utiliza também nas rações amido. Né, o amido ele tem uma função estrutural. Né, peixes naturalmente não têm nenhum tipo de contato com amido. Isso, né, não é uma substância muito abundante no ambiente marinho, mas para você conseguir ter uma estrutura de pellet, porque é basicamente como fazer um bolo. Se você não tem liga, você não consegue expandir o seu pellet, então você não consegue criar uma ração. Então, amido é muito importante. Se você não tiver amido, você não consegue criar uma ração, pelo menos não misturada. E então se utiliza também, né? E principalmente trigo, batata, tapioca são as fontes aí de amido que se utiliza na indústria. Bom, existem uma série de impactos ambientais que a cultura pode gerar, e isso é bem conhecido, né?
Primeiramente, utilização de recursos, né? Utilização de recursos naturais para alimentação, para alimentar os peixes. Então, se utiliza peixe, se utiliza né, proteínas vegetais. Eu acho que a tendência é se utilizar cada vez menos, né? Se utilizar cada vez mais subprodutos, e eu acho que esse é o caminho que a cultura tem que ir. Até por tudo. Não deveria ser possível você competir com o preço de alguma coisa que pode ser utilizada para alimentação humana. Então, alimentar um animal com uma coisa que poderia ser comida para um humano não faz o menor sentido em, em nenhum aspecto. Então, a utilização de subprodutos é bem interessante nesse quesito. Uma outra coisa legal também é que a cultura acaba servindo como uma plataforma, né, para várias indústrias que ainda não têm força para chegar na alimentação humana. Né? Farinha de inseto é uma delas, microalgas, algumas macroalgas também, alguns beta-carotenos que se utiliza, são várias empresas de pequeno porte que podem ser utilizadas para alimentação animal e assim conseguem alavancar e ganhar um pouco mais de força, ganhar um pouco mais de visibilidade para depois servir para alimentação humana. Isso é bem interessante. Então, bom, se compete com outros sistemas, de novo, eu acho que, né, a competição com a alimentação humana é bastante inviável, mas se compete com outros proteínas animais. Mas nesse quesito, os peixes são bastante interessantes, porque como eles não têm que controlar a temperatura, como, né, eles vivem dentro da água, eles não têm que ficar em pé, o gasto energético, o metabolismo de um peixe é muito menor do que de um mamífero ou de uma ave. Então, tudo bem, não vou comparar muito com aves, porque as aves, na verdade, têm uma condição bastante eficiente de metabolismo, né, de vegetais, pela questão de fisiologia de digestibilidade que eles têm. Mas comparado com, né, um mamífero, é muito mais eficiente, utiliza muito menos água, né, você tem uma pegada de carbono muito menor. Então, em questões de proteína animal, é uma bela alternativa. Mas isso são questões mais globais. E normalmente são as questões que eu vejo mais, porque, né, como eu trabalho principalmente com a parte de formulação, esse é o impacto que eu vejo. Mas existe uma questão local que é importante também, né? Principalmente alimentação. A alimentação é muito importante de ser super bem manejada. Se o peixe não está comendo bem, essa alimentação vai para o fundo e isso vai causar um impacto. Isso é péssimo para todo mundo, porque primeiro vai ser um monte né, de alimento que vai ser perdido, né? É muito caro para o produtor, você vai estar alterando o ambiente, a qualidade da água vai ficar pior, então você não vai conseguir cultivar seus peixes porque eles vão ficar doentes. Então, existe uma preocupação bastante grande em atuar com isso. E é muito importante também existir leis ambientais, existir um controle sobre isso bastante grande, porque pode sair de mão. Então, basicamente, né, você tem restos de alimentos, você tem as excretas dos peixes, que essas excretas podem ser sólidas, essas vão se depositar no fundo, elas podem ser particuladas, ou elas podem ser dissolvidas. Nas excretas dissolvidas, você vai ter principalmente amônia, né, que os peixes excretam. A amônia, né, ela é convertida em nitrito, nitrato, depois por bactérias no meio ambiente. Você tem fósforo também, né, os peixes precisam de fósforo para poder crescer e a suplementação de fósforo pode gerar uma eutrofização. Então, né, se utiliza bastante o uso de fitase. Fitase é uma enzima que degrada fitato, que é uma principal fonte de fósforo em proteínas vegetais. Então, com isso você consegue diminuir bastante, né, a adição de fósforo nos alimentos e com isso,
né, diminuir um pouco o impacto. E é muito importante fazer uma rotação, né? Existe, da mesma forma com a agricultura, que se existe uma rotação de cultura para você não poder não impactar demasiado a terra, rotação de tanques-rede também é importante. Se você deixa um tanque-rede no mesmo lugar por muito tempo, isso vai criar um impacto. E manejar, né, o fundo, manejar o ambiente ao redor é bastante importante. Uma coisa que é interessante é que o impacto é bastante local. Ele não sai muito da jaula. E, né, eu sempre tento comparar as coisas um pouco com as alternativas, né? E comparado com uma pesca de arrastro, né, muito invasiva, alguma coisa que também cria um impacto muito grande, às vezes o impacto da cultura pode ser menor. Existe uma questão de medicamentos, né? Quando os peixes ficam doentes, as pessoas tratam eles com antibiótico, e isso acontece. Algumas alternativas aí são, de novo, alimentação de boa qualidade, para que os peixes tenham um aporte energético bastante bom e eles não fiquem tão doentes. Vacinação, é super importante vacinar os bichos para evitar que eles cheguem no estado de ficar doentes. Se utiliza bastante probióticos. Os probióticos são bactérias né, que você pode se alimentar como lactobacilos, e que você se alimenta e elas, né, dentro da sua flora intestinal, elas ajudam não só a digestão e tudo, mas na verdade a evitar que outras bactérias infectem. Bom, existem algumas terapias de bacteriófagos, e existem bastante alternativas interessantes, né? Então, medicamentos, doenças e parasitas, eu acho que eles estão bastante relacionados, e escapes. Escapes, volta e meia, acontecem, e é bastante preocupante, porque você está inserindo um monte de animais que não são nativos dessa área, né, dentro do ambiente. E então a utilização de peixes nativos é bastante interessante nesse quesito também, né, para tentar diminuir um pouco o efeito disso. Obviamente, né, vai existir uma alteração genética das populações locais, mas mais e mais tecnologia para você conseguir fazer redes melhores, né, sistemas de monitoramento, isso ajuda um pouco. Obviamente, cada forma de cultivo tem, né, deve ter um manejo né, e tem um impacto bastante distinto, né? Aqui, esses tanques-redes bem tecnificados de salmão que você vê na Noruega, no Chile, sim, existe, né, um depósito né, de fezes e coisas bastante grandes, mas ao mesmo tempo eles têm sonares e radares para poder evitar né, que a ração vá para o fundo, para ter certeza que os peixes estão se alimentando bem. E órgãos regulamentadores são cruciais nisso também, para não deixar que alguma doença dentro dos tanques comece a afetar as populações locais. Então, isso é bastante importante. Eu, particularmente, sou bastante adepto dos sistemas de cultura de recirculação, né? Nesses sistemas, você tem um tanque e você circula a água, então a água você não está criando no meio ambiente. Você pode criar peixe na cidade, muito perto do seu mercado, e, né, isso, primeiro, você não impacta o ambiente da mesma forma, né, com as excretas, e, por outro lado, né, você está muito perto do seu mercado, você consegue ter uma pegada de carbono menor, você não precisa de antibióticos também, porque a entrada de patógenos é muito menor, é muito mais fácil você isolar diferentes peixes, você com, né, probióticos você consegue controlar bastante as coisas. Então, né, são metodologias diferentes para, né, para momentos diferentes. E a cultura tem muita coisa se faz, né? Existem muitas ações interessantes. Primeiro, com a parte de eutanásia. Eu cresci na região, na Costa Verde, né, ali no Rio, São Paulo, e via barcos de pescador com um monte de peixe, né, sufocando, e é muito legal você ver uma indústria que na verdade, tem um pouco mais de preocupação com como esses animais vão ser eutanasiados, como eles vão ser mortos, o que é sofrimento, se eles sentem, né, como níveis de estresse, e existe.
né, ainda é uma indústria nova, ainda tem muita coisa a melhorar, mas eu acho que já, pelo menos comparado com a indústria da pesca, não tem nem comparação. Assim, é bastante mais humano o jeito que se mata os bichos. E existe também uma questão de licença social. Então, né, quando eu estava na Escócia, eu vi que era bem interessante que os países... Bom, o interior do país tinha uma associação muito grande com as indústrias e eles atuavam bastante nas comunidades para trazer retorno para as comunidades onde eles eram presentes. Então, isso é crucial, né? Eu acho que é uma das grandes vantagens de ser uma indústria nova é você conseguir atuar de uma forma que a indústria traga retorno para as populações onde ela está inserida. E isso é bastante importante. E isso existe um potencial bastante grande no Brasil também. E fora isso, né, existem diversos órgãos de certificação, né, que também, né, vão traçar standards assim, para alimentação, que você como consumidor consegue ter um pouco mais de controle sobre o que está acontecendo. E na verdade, transparência é fundamental. E existe um esforço bastante grande de se ter bastante transparência em todas as formas de cultivo, de você conseguir ver com o seu peixe, você vê exatamente onde ele foi cultivado, e você saber de onde veio os alimentos de cada uma das rações. E é muito importante puxar isso para frente. E, bom, acho que é isso. Espero que ninguém tenha ficado entediado com a parte um pouco mais técnica das rações, mas espero ter agradado aí. Obrigada, Guilherme, pelas ricas informações, importantes contribuições aí também para essa área da aquacultura. Parabéns aí pelo trabalho. A gente tem uma série de perguntas aqui, que o pessoal colocou no chat. A gente vai começar a colocar aqui para te responder. Mas antes eu vou pedir licença só um minutinho, porque eu acabei esquecendo de passar duas informações importantes, e depois se a gente se prolongar um pouquinho no tempo aqui das respostas, pode ser que nem todo mundo esteja presente para poder saber, né? Ali no programa que eu estava apresentando da SOA, da Ocean Solutions Accelerator, das startups, a gente está com um programa aberto, então quem quiser, tiver uma ideia empreendedora e quiser cadastrar o seu projeto, a sua ideia, está aberta as candidaturas até o dia 3 de agosto. Então, é só se cadastrar lá na plataforma do site da SOA. E também quem se enquadra nesse perfil de jovem líder dos oceanos, entre 18 e 35 anos, e quiser participar dessa comunidade global, pode entrar em contato com a Eugênia pelo e-mail que ela colocou aqui e aguardar o contato dela, que ela vai contactar vocês para fazer essa conversa e esse cadastro. São todos bem-vindos e a gente espera ampliar cada vez mais essa rede a nível mundial. Então, vou passar aqui para as perguntas. A primeira pergunta que a gente tem é da Margarida Isabel, e ela pergunta, em termos de proporção, tem ideia de qual regime de produção maioritário que existe no Brasil? Existe maioria de regime extensivo ou intensivo? Não, intensivo, com certeza. Isso é produção de tilápia que a gente tem, e é produção alimentada e é intensivo, com certeza. Legal. A outra pergunta, eu vou juntar a pergunta da Júlia com a da Eugênia, que elas estão praticamente na mesma linha. A Júlia perguntou se você poderia comentar sobre possível redução na porcentagem do impacto da aquacultura no movimento Segunda Sem Carne. E a Eugênia perguntou se tem conhecimento de qual o impacto do aumento de dietas vegetarianas ou veganas a nível mundial no setor da aquacultura nos últimos anos. Bom, na verdade, eu acho que né, um pouco mais de conhecimento assim, sobre né, os impactos ambientais e como a nutrição, né, a proteína animal, né, afeta, né, todo esse... Porque é isso, no momento que você tem que alimentar um animal, você cria uma certa demanda, né, mesmo que você
utilize subprodutos, existe uma demanda por proteína vegetal. Então, eu acho que na questão vegana, não tem muito... Eu acho que eles são dois movimentos que cresceram mais ou menos juntos. Então, não se vê muito o efeito de veganismo na indústria da cultura. A cultura está crescendo bastante, e isso é um fenômeno bastante novo. É uma indústria de 40 anos, então não vejo muita influência. Não sei se respondi a tua pergunta. Mas em questão de alimentação de segunda sem carne, bom, eu como bastante frutos do mar, e assim, entre comer, né, um bife e comer um salmão, eu normalmente vou pelo salmão, que eu sei que tem um impacto ambiental menor, sem contar com as questões todas né, de Amazônia, de tudo, porque sabemos que a situação de pecuária no Brasil é meio complicada. Mas... não sei se entendi muito bem a pergunta, mas... Tá bem. Qualquer coisa, depois vai estar teu e-mail aqui também, né? Aí o pessoal pode entrar em contato. Sim. Tem uma pergunta do Jonas. Ele perguntou se já pensaram em usar a moringa para a produção da ração, visto que esta é uma fonte de muitos nutrientes. A verdade é que se usa basicamente qualquer coisa, né? Eu acho que dependendo da região onde você está, você usa o que é mais disponível na sua região. Eu né, não trabalho muito com formulação no Brasil, então eu utilizo mais, né, alimentos que são mais próximos aqui na Europa. Né? Eu sei que no Brasil se utiliza outras matérias-primas, mas ao mesmo tempo, de novo, você tem que usar um alimento que seja de baixo custo. Né? Qualquer coisa que pode ser utilizada para alimentação humana, normalmente não se utiliza, pelo menos nada que possa ter um valor alto. A outra pergunta é da Júlia Falcão. A suplementação de ômega 3 e ômega 6 na ração de peixes para a melhoria nutricional do filé é uma prática amplamente usada ou fica restrita a determinadas espécies de peixes cultivados? Bom, primeiro, ômega 6, a gente não se faz suplementação. Na verdade, o ômega 6 ele tem um efeito oposto. O ômega 6 ele é bastante presente né, em gorduras vegetais, não tanto em gorduras animais, né, de peixe. E o ômega 6 e o ômega 3 eles competem pelas mesmas alongases. Então, você tem um nível de ômega 6 maior, na verdade, você tem uma qualidade nutricional pior desse peixe. E sim, é amplamente utilizado. Eu acho que assim, uma tilápia, normalmente você vai ter um nível de ômega 3 menor. Com o salmão, existe uma preocupação um pouco maior. Peixes marinhos, em geral, existe uma preocupação um pouco maior, porque muitas pessoas que consomem peixes marinhos, eles possuem uma preocupação com esses ômega 3. Então, isso se utiliza bastante, mas também isso depende muito do mercado. Então, existem algumas certificações que tem um mínimo de ômega 3 que você tem que ter na carne do peixe, que eles estabelecem isso. Então, não é nem simplesmente pela questão de fisiologia do peixe, mas por uma questão de nutrição humana, né? Para você conseguir ter um peixe de alta qualidade nutricional. E aí isso varia bastante com o mercado. Obrigada, Guilherme. Só a nível de ordem aqui para a gente se organizar, a gente tem mais algumas perguntas ainda. O nosso horário limite é 18 horas, então a gente está chegando nesse horário. Mas quem precisar sair, fica à vontade. A gente vai continuar aqui para responder as perguntas. Quem puder permanecer, então, são bem-vindos. A próxima pergunta é da Eugênia. A necessidade do óleo de peixe nas rações para peixes marinhos, mesmo que com origem em bycatch ou subprodutos da pesca, o peso continua a depender da indústria pesqueira, correto? Ou Sim. seja, pescas 5 toneladas de uma espécie para alimentar 1 tonelada em cativeiro, por exemplo.
A aquacultura de peixes de água doce não poderia evitar este desafio da aquacultura marinha, diminuindo seu impacto ambiental? A falta de aposta é a resistência cultural da maioria da população mundial? Se sim, como achas que se pode alterar isso? Então, sim, existe uma dependência da pesca, isso sem a menor dúvida, mesmo se utilizando resíduos de pesca. E bom, a quantidade que se alimenta, na verdade, isso é bastante variável, né? Porque, de novo, voltando ao fish in, fish out, se você consegue ter, né, uma quantidade de peixe que você insere dentro do alimento que é menor do que a quantidade que sai, então, na verdade, o seu impacto, né, em termos de pescado não é assim tão grande. E obviamente, né, se você está pensando em sustentabilidade, os peixes de água doce são bastante mais eficientes em tudo, né? Um salmão tem um nível trófico bastante alto. Então, existe muita informação e então se sabe muito dos requerimentos nutricionais e com isso a gente consegue jogar muito, né, e tentar fazer coisas mais, uma ração que seja menos danosa, mas nunca um salmão vai ser uma tilápia, né? E nunca vai ser uma carpa, né? E nunca, assim, eu concordo que a indústria da pesca eu acho que o ideal é que as pessoas se alimentem de peixes de nível trófico mais baixo, né? Isso realmente é bastante importante. Mas não o fazendo, um salmão de cativeiro consome menos pescado do que um salmão selvagem. Então, se você vai consumir a mesma quantidade de salmão, né, você comer um salmão selvagem não vai ser uma opção mais ecologicamente sustentável. Não sei se eu respondo a sua pergunta, mas... Não. Obrigada, Guilherme. A próxima pergunta é da Paula. Será que você poderia comentar um pouco sobre a aquacultura em regiões de manguezais, seus impactos e alternativas? Sim, isso na verdade é uma loucura. Bom, é muito fácil. Eu acho que quando a cultura começou, principalmente, né, você vai para Vietnã, Indonésia, por ser muito próximo da água, né, destruíram muitos manguezais. Isso aconteceu um pouco no Brasil também. Né, para poder construir, né, para construir né, os sistemas de produção. Mas isso não faz o menor... Bom, primeiro, os manguezais são super importantes para a biodiversidade, né? Então, você vai estar, né, criando uma indústria que, tudo bem, vai gerar economia, vai gerar, né, recurso, mas você vai estar danificando um monte a pesca, né? A indústria da pesca, por exemplo. Estou falando só em termos econômicos, porque normalmente, né, alguém que vai destruir todo o manguezal está pensando em termos econômicos. Então, se você fala sobre o valor da vida marinha em si, talvez isso não seja tão convincente, ainda que seja. E uma outra coisa é que os manguezais têm uma qualidade de sedimento, né, muita matéria orgânica, então é péssimo para um cultivo, né? Você tem uma qualidade de água péssima se você faz seus viveiros numa região de manguezal. É muito fácil você ter sulfitos e tudo, então isso é uma visão bastante míope, né, de você derrubar manguezais para construir fazendas. Infelizmente, boa parte dos fazendeiros que começaram a fazer nesses cultivos de camarão eram pessoas que não tinham conhecimento, né, muito grande, né? Normalmente é uma produção mais familiar, menor, que são muitas pessoas de comunidades ribeirinhas que aí foram, né, construindo, e aí foi uma coisa uma coisa muito orgânica, né, sem muito planejamento. Para a questão de cultivo, principalmente de camarão, né, existe o sistema de biofloco, que é um sistema super bonito, né? O sistema de biofloco consiste em você não troca a água do cultivo, e você adiciona uma fonte de carbono.
né, como melaço ou farinha de trigo, bom, uma fonte de carbono qualquer. Melaço é bem assimilável, então é bom. Então, o que acontece? Como os camarões estão excretando, né, bastante amônia, então bastante nitrogênio, você adiciona essa fonte de carbono, então você propicia com que bactérias consigam utilizar tanto nitrogênio como carbono como estrutura. Então você forma esses flocos. E esses flocos, né, primeiro você vai estar neutralizando toda essa amônia que é produzida, e esses flocos também são alimentados, né, os camarões se alimentam disso. Então você tem uma taxa de conversão alimentar muito melhor, você consegue botar muito mais camarão dentro, e os camarões não têm sinal de estresse. É um sistema super bonito, e você usa 10% da quantidade de água que você utilizaria no sistema tradicional, você consegue ter 10 vezes mais camarão dentro, os camarões não têm sinal de estresse, você utiliza menos ração. Então, assim, eu sou bastante fã do sistema de bioflocos, e acho que é uma pena que as pessoas... É bastante tecnificado, então você precisa ter gente sempre atento, e principalmente com a questão de oxigênio na água, mas eu acho que o futuro do camarão deveria ser esse, até por uma questão de biossegurança também. Obrigada. Próxima pergunta é da Andressa. Ela pergunta: muito se fala sobre a transmissão de zoonoses entre animais da pecuária e humanos. Como fica essa questão em relação à aquacultura? Considerando até o contexto da pandemia e sua possível origem em animais consumidos na alimentação humana, mercados na China. Isso é interessante. A grande vantagem, né, dos peixes nesse contexto é que, evolutivamente, eles estão bem mais longe dos seres humanos do que qualquer outro tipo de organismo que a gente cultive. Então, a chance de você ter, né, um patógeno que passe de um peixe para um humano é bem pequena, né? Obviamente, não é impossível, mas eu acho que a preocupação é bem menor do que um animal, né, do que um mamífero ou uma ave. Mas nunca, eu acho que eu sei de um caso, eu acho que eu conheço uma patologia que, na verdade, que acontece em peixe, que pode afetar humanos, e que dá umas coisas na pele que existem, mas isso também não seria na alimentação. No momento né, que você prepara o peixe, isso já sai. Obviamente deve-se ter controle, né, sobre essas coisas. Um dos fatores que é interessante são o anisakis. Anisakis é um parasita que infecta peixes, e ele sim pode causar, né, bastante... Ele afeta humanos. Então, né, se esse parasita está presente nos peixes e uma pessoa come, você fica bem doente. Não é muito divertido. E tem que se ter controle. A grande vantagem é que, né, com a aquacultura se existe mais controle, e é mais fácil de você saber onde esse peixe está, onde existem casos, e é muito mais controlado. Nesse quesito, é uma grande vantagem, na verdade, da cultura, porque comparado com a pesca, primeiro, não existe muita traçabilidade, né, e depois você não sabe exatamente por onde esse peixe passou também. Então você não conhece o ciclo de vida, você não sabe por que tipo de água o peixe está. Então, mesmo com termos de contaminantes e tudo, você consegue ter um pouco mais de controle, na verdade, com a cultura do que com a pesca, nesse quesito. Obrigada. Próxima pergunta é da Marta Correia. Qual a imagem e a aceitabilidade por parte do público dos produtos da aquacultura aí no Brasil? Desculpa, não entendi. Qual a imagem e a aceitabilidade por parte do público dos produtos da aquacultura aí no Brasil? Aqui no Brasil... Bom, eu não estou no Brasil agora, mas eu acho que bem, né? Né, sempre soube de gente comendo camarão, e nunca vi muitos problemas com gente comendo camarão. Tilápia também é amplamente utilizado nos mercados.
eu tinha mais problema com tilápia do que a maior parte das pessoas que eu conhecia, né, por questões de escape e tudo, que me incomodava um pouco de ter espécies exóticas. Mas eu acho que é muito bem aceito, muito bem aceito. O brasileiro, em geral, não come muito peixe, né, principalmente no Sudeste, e as pessoas que comem normalmente estão mais ligadas à costa, e aí já existe mais uma preferência por peixe de pesca por uma questão de sabor, não por uma questão qualquer outra. E só, né, eu acho que tudo bem, se você for no Amazonas, já é outra figura completamente diferente, que é, né, os peixes fazem bastante parte da alimentação das pessoas. E aí, vou ser sincero que eu não sei qual é a visão da aquicultura. Obrigada. Próxima pergunta é da Júlia Falcão. A formulação das rações de peixes nativos na fase de larvicultura apresentou um bom desenvolvimento nos últimos anos? Você tinha comentado do cultivo de tambaqui. É mais por coleta de reprodutores ou reprodução em cativeiro? Não, tambaqui tá bem avançado, na verdade. Já se conhece bastante coisa, já existem boas matrizes e procedimentos para a avicultura. Não é o caso para, né, a gente tem uma biodiversidade enorme, então existe um monte de peixe com potencial e muitos deles não se sabe muito, mas tambaqui na verdade, o motivo da gente produzir tanto tambaqui é exatamente por causa disso, porque a lavicultura já está, né, já tá mais dominada, já se conhece um pouco mais do que está acontecendo. E até da fisiologia de nutrição também, né, dos requerimentos do peixe e tudo. Então, já sabe um pouco mais. Obrigada, Guilherme. A última pergunta é da Idália Miranda. Na Europa, qual é o tamanho máximo que pode ter o robalo cultivado e comercializado? E também ela pergunta, o pargo, mero, garoupa, pampo também são espécies cultivadas ou são apenas de origem natural? Bom, primeiro assim, o robalo europeu e o robalo brasileiro não tem absolutamente nada a ver. Eu fiquei bem triste primeira vez que eu comi o robalo europeu, porque eu gosto muito do robalo brasileiro. E é um peixe completamente diferente. Não que seja ruim, é só outro peixe. No mercado europeu, as pessoas comem o peixe que é o tamanho do prato, né? Agora está começando a mudar um pouco mais, com alguns peixes, com a truta, por exemplo. Agora eles estão começando a criar a truta grande e tudo. Mas, em geral, você vai ter um robalo que não chega a 1 quilo. Né? Um robalo normalmente vai ter por aí uns 800 gramas, talvez 1 quilo, mas normalmente não são muito maiores do que isso. E qual foi a outra pergunta? Desculpa. Ah, da garupa, sim. Sim, sim. Garopa é um peixe muito difícil de cultivar, principalmente né, eles têm um requerimento de proteína muito grande, então você precisa alimentar um monte eles não têm um fator de conversão alimentar bom e demora muito para crescer. É um peixe que não apresenta nenhuma grande vantagem zootécnica para você conseguir ter uma garupa de um tamanho pequeno. Demora uns 5 anos para você conseguir criar uma garupa com tamanho de abate. Então, existem alguns produtores no Sudeste Asiático que fazem garupa, mas na China tem também, mas na verdade, não é um peixe muito interessante para o setor. Garopa tem que ser pescada e tem que ser pescada por pescador artesanal. O que se faz, né, um pouco também é de você, né, que é uma cultura diferente, né, de você criar para você poder criar matriz para repovoar, mas esse sistema é completamente diferente, assim, e o objetivo é outro, e na verdade eu não sei quão eficiente é. Acho que você ter uma pesca mais bem manejada é muito mais importante do que você tentar criar cultura para depois tentar repovoar.
E Pampo, sim, existe alguma coisa de produção aqui, mas é bem pouco, bem pouco. E mero e garupa estão caindo mesmo. Na verdade, o que se produz mais aqui é mero. Mas a produção é muito pequena, exatamente pelo que eu te disse. Acho que era isso, então. Finalizamos com as perguntas. Tem alguns comentários aqui que estão no chat. Depois vai ficar gravado também, né, na gravação do webinar, que vai ser enviado por e-mail. Então, gostaríamos de agradecer a presença de todos que ficaram conosco até esse momento, né? Avançamos um pouquinho a hora, mas com perguntas muito interessantes, com bastante retorno e resposta também do Guilherme. Não sei, Guilherme, se tem mais alguma coisa para colocar aqui. Não, acho que é isso. Muito obrigado. Muito obrigado pelo espaço e pelas perguntas, na verdade. Bom bater esse papo. Obrigada, então, gente. Nós vamos encerrar. Boa noite a todos. E lembrando que amanhã a gente tem o nosso último webinar da semana. São todos convidados. Esperamos vê-los amanhã, então. Muito obrigada e até amanhã. Até amanhã. Tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau, cara. Tchau, gente.